Emergency. Hello, we're at Stoneman Douglas High School, and I think there's a shooter. Hello? You still there? Talk to me, please. Pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao evento Escola Segura. Exatamente 2 semanas atrás, eu tive o privilégio de fazer uma entrevista com o Jason para a revista Segurança Eletrônica. Ele é o vice-presidente da RANWA para a América Latina. E, assim, foi uma entrevista fantástica. Em determinado momento da entrevista, eu falei sobre esse evento Escola Mais Segura. E aí ele falou, poxa, Cris, a gente tem que estar nesse evento juntos, porque eu tenho uma história para contar. E na hora que ele contou um pouquinho dessa história, eu até falei para ele, Jason, você poderia contar essa história no nosso evento? E aí ele falou, infelizmente eu não tenho a data para estar com vocês, mas a gente dá um jeito, eu quero contar um pouco dessa história, e é por isso que eu estou aqui com o Jason, para que ele conte um pouquinho para a gente um pouco dessa história, que é realmente a visão do pai. O filho dele tem uma história, mas eu vou deixar ele contar isso para vocês, como pai. E Jason, muito obrigado por compartilhar isso com a gente aqui. Sei que vai ser muito importante para todo mundo que está presente nesse evento, e eu queria que você só se apresentasse e já vamos entrar direto no assunto. Obrigado, Christian. Prazer estar com vocês. Bom, faz 5 anos, 14 de fevereiro de 2018, eu cheguei a casa, foi 2 da tarde. Eu viajo muito para o trabalho e eu cheguei a casa um dia importante nos Estados Unidos, dia de São Valentim, dia dos namorados. Então, eu estava lá. E mais ou menos 2h25 da tarde, a gente recebe em telefone uma notificação que fala código negro. E para a gente não sabia que foi isso. E meu filho, pequeno, que estava em casa, falou, pai, esse é que há um active shooter, uma pessoa com pistola na escola. E eu tinha meu filho grande dentro desse edifício. Então, dentro do campus, não no mesmo edifício onde estava o evento, mas foi um dia que cambiou a vida, mudou a vida da gente e de meu filho também, porque, lamentavelmente, eu não vou falar o nome do menino que fez isso, mas ele matou 17 pessoas aquele dia, 17 heridos também. E foi um dia que realmente cambiou a vida da comunidade de Parkland, Florida. Uma comunidade pequena, muito seguro, usualmente, mas nesta escola de sobre 3.000 meninos, aquele dia entrou um menino de 17 anos com um AR-15, uma pistola automática, semiautomática, e começou a disparar. E foi um dia que realmente, como pai e como comunidade, cambiou a vida da gente. Agora, até para entender, você recebeu essa mensagem através de um aplicativo? Uma mensagem no seu celular? Através de mensagem de texto, em um modo. Toda a comunidade que estava cadastrado com a escola, recebeu uma mensagem. E então, começou a loucura. Porque eu moro menos de 1 quilômetro da escola. Então, não havia sistema de comunicação. Fechou tudo. Porque todo mundo estava chamando, todo mundo estava tentando comunicar com seus filhos, não? Os celulares pararam de funcionar, então? Perdão? Os celulares pararam de funcionar? Pararam de funcionar e, de momento, tudo. Então, depois, a gente aprendeu um pouco mais, mas, no momento, minha esposa saiu de casa a tratar de tentar chegar perto, mas todas as ruas estavam já fechadas. Polícia fecharam tudo. Ele sabia realmente o que estava passando. Se sabia de dentro da escola que havia chamadas emergência de estudantes dentro. Então, a gente tentando chegar a ter uma notícia de que está passando, em que edifício, em que momento, e nada. A gente começou a ver as notícias de televisão, para ver o que está passando. Dentro de 30 minutos, havia helicópteros, aviões, tudo isso. Eu falei com minha esposa que estava tratando de chegar lá e tudo fechado, mas minha comunidade está à frente da escola. Ou seja, eu fui em bici e
pude chegar muito perto, mas todo o perímetro já estava bloqueado com polícia. Então, eu não pude entrar, não pude acercar, e eu parei com muitos pais perto da escola, em um perímetro, esperando. A gente pôde ver tudo, polícia e tudo, mas de momento foram 4 minutos. Dentro de 4 minutos, esse menino matou a 17 meninos. Ele entrou, hizo um fire alarm, sabe, o alarme de fogo, e quando os meninos começaram a sair, ele começou a disparar. Então, 4 minutos, logo, a gente aprendeu que ele depois tirou pistola, saiu com os outros meninos, foi correndo, e ele foi a comer, e a atuar que não passou nada. Acho que 90 minutos depois de revisar o vídeo, tudo isso, a polícia se encontrou o menino e arrestaram a esse menino. Mas, no momento, eu vi a meu filho 5 horas depois, quando abriram, porque a escola não sabia. Aí uma pessoa, aí 3, não sabia nada. Então, começou todo, depois do evento, que passou? Como passou isso? A escola tinha câmeras, tinha guarda de segurança, tinha polícia pronto, que chegavam lá, mas a segurança não é só tecnologia, não? É também, em um momento, por exemplo, polícia que estava dentro da escola, cada escola tem polícia armado, guarda armado em Flórida. Vigilante. Tem vigilante. Não entrou. Se frisou. Se pasmou. Ele esperou um outro edifício, outro escritório pronto, perto, e não pudo mover. Acho que quando passou o evento, ele não estava mentalmente preparado, e um maestro, um professor, entrou primeiro e o matou. Então, com todo esse ruído, tudo o que está passando, não havia realmente um plano, ou seja, um plano de como executar quando passa o evento. Pois passou e chamaram a 911, a emergência, e enviaram polícia. Chegaram, prepararam tudo, mas quando entraram já passaram o tempo e o menino havia saído. Então, não é somente o sistema, é como o sistema está conectado e como as pessoas também ensaiam, praticam. Lamentavelmente, é isso. Tem que, agora, em nossa comunidade, há ensaio de quando passa isto. Já a comunidade fala de que vai passar. Depois, um menino foi escolhido, já passou tudo. De hecho, quando passou o juízo nos Estados Unidos, foi um juízo onde nos Estados Unidos tem pena de morte. Fala assim, não? Pena de morte. Sim. E tinha que ser antes unânime. Os 12 jurados têm que votar. O caso dele, 11. Então, não foi. E o menino está com pena de vida. Ele vai estar em cadeia perpétua. Então, passou tudo e depois a comunidade entrou e precisa falar o que a gente vai fazer para melhorar. Não, só até voltando um pouco até dentro do tema, né? Hoje ele pegou prisão perpétua. Ele era um ex-aluno? Ele era um ex-aluno, sim. Ele foi expulsado da escola por problemas antes. Ele também tinha problemas mental, mas vendo uma família rota e sua mãe biológica havia morta 2 meses antes, ela deixou a ele $800 mil. Ele tinha dinheiro, mas ele tinha problemas e tinha acesso a pistola. Na Florida pode ter uma pistola, mas ele já foi avisado antes, as autoridades, que ele havia falado. Ele falou alguma vez por mídia social, por Instagram e isso,
que ele queria ser um school shooter profissional, queria ser um tirador de escola profissional. Havia senhas, mas não tinha nenhum recorde criminal. Então, estavam velando, mas não havia feito nada. Aquele dia foi a primeira e foi o pior circunstância que surgiu. Você também, no dia que a gente conversou, você falou que você pôde chegar na escola a hora que estava com os pais e não deixaram entrar. Você chegou até a ver dois corpos ali na entrada, né? Eu pude ver de longe pessoas fora, dois no piso. Rapidamente a polícia cobriu isso. Foi uma cena muito feia, de verdade. Eu estava recebendo principalmente por WhatsApp, eu tinha Wi-Fi, mensagens de companheiros do trabalho, de meu chefe, que tu estava vendo por televisão do que está passando. A gente estamos mais ou menos 40 minutos ao norte de Miami. Então, é uma cidade perto de Miami, mas muito seguro. Mas nadie esperava esse tipo de evento. Estava muito perto, mas 5 horas. Eu pertencia lá com muitos padres, um pouco mais longe depois, com um perímetro definido. Quando, por fim, meu filho saiu da escola, foi um alívio grande. A gente sabia depois em que é difícil. Ele não estava lá, mas toda a escola estava em lockdown. Tudo, nada pôde sair. Ele que estava fazendo sua investigação. E um pai preocupa muito, porque passa também quando seu filho está vendo ou vivendo isto. Então, cambiou também a vida dele. Porque tinha companheiros da escola que tinham primos e irmãos que estavam afetados. Que tomou uma bala na perna. Muitas famílias saíram depois dessa escola e foram a outros estados. E realmente o país completo, Estados Unidos completo, estava muito conectado com esse evento. Lamentavelmente está passando ainda passa nos Estados Unidos e é muito triste. Eu sei que também no Brasil agora está passando e isso é uma coisa que como pai é difícil falar com um filho e ter sensibilidade para falar desse tipo de evento, porque é algo que é muito... uma pessoa não quer achar que pode passar isso. Mas hoje a gente fala com meu filho, meus outros filhos, com a comunidade, e eles têm prática cada 3 meses na escola para cerrar a porta. Então, sempre está fechado. Havia problemas também, Cristian. Em princípio, iam poner detectores de metal, mas cria uma cola muito grande na manhã. Uma fila muito longe, e os meninos têm que chegar 1 hora antes da escola para fazer a fila. Então, agora tem certos pontos de acesso. Também há um desafio, porque agora todos vão com mala da escola, não? Mochila. Mochila, transparente. Tem que ver o que está dentro. Também é padrão agora isso. Então, são novas realidades que a gente mora, mas falando, se um menino não pode se sentir seguro na escola, não pode aprender, não pode realmente avançar. Então, é algo que hoje a comunidade está juntando e a gente sigue buscando. Semana passada, sexta-feira, havia outra ameaça por mídia social e na mídia comunidade. E muitos meninos não foram à escola. Viram tudo, a escola enviou mensagem, a gente sabe disso, não se preocupe, não é de verdade, mas nenhum menino foi à escola sexta, porque passou isso e a menina que mandou mensagem por Insta foi arrastada. Mas sigue passando, é algo e é muito perto dos meninos agora, porque carregam isso toda a vida. Vieram umas cenas muito horroroso, sabe? De horror. E Jason, como que foi aí para o seu filho para voltar a estudar? Voltar a ir para a escola, né?
havia um tempo quando a escola ofereceu apoio, todos tinham oportunidade de fazer remoto por um tempo, isso foi antes da pandemia. Mas depois da pandemia tudo estava fechado e acho que no caso da comunidade de gente talvez foi positivo isso, porque não tem que voltar a essa escola por ano e meio. Mas depois do evento foi difícil, foi um tempo onde não voltou. Eles estenderam no fim do ano a escola também, porque foram 2 semanas, não tinha classe, óbvio. 17 pessoas dessa escola foram assassinadas, mas ele particularmente foi muito ativo nos eventos. Acho que para ele foi algo que as pessoas de hoje ele tem um bracelete que utiliza em remembrança do evento, memória de evento, mas ele voltou, acho que mês depois, acho que com temor, ele estava nervioso, mas acho que com o tempo e com os eventos da escola, que estão falando muito de como sobrepassar isso e que não pode deixar que um louco afete a vida de toda a escola, mas acho que foi vários anos realmente para a comunidade realmente voltar à normalidade. Quando estava chegando, passou a pandemia. Então, para a pandemia, tudo foi remoto, com Zoom e isso, pois, acho que nesse caso ajudou, porque não estava onde passou, mas agora volta e ainda existe este edifício, não é destruído ainda. Há um memorial, há um sítio de flores e tudo isso, e cada semana alguém está lá fazendo homenagem e fazendo algum tipo de memória para as pessoas que foram matadas aquele dia. Mas meu filho hoje está bem, mas ele mora toda a vida com isso e ainda quando passa um mass shooting, como passou aquele dia, acho que é algo que toca uma corda muito dentro dele. E é algo que como pai é difícil ver, mas agora a gente fala muito aberto com os filhos sobre o que pode passar e acho que ele também tem fé de que, graças a Deus, que não passou nada a ele aquele dia. E aí, Jason, você falou que até morando nos Estados Unidos foi a primeira vez que você foi convocado para estar em um júri, né? Isso passou também. Eu sou canadense, meus pais são de Portugal, na Índia, Goa. Então, eu, ano passado, fevereiro, me chamaram a primeira vez para fazer jurado nos Estados Unidos. Então, fui lá, você chega a um quarto grande, um sistema que eu aprecio, do sistema de jurado, mas uno não sabe o que caso você vai a entrar. Então, começaram a chamar muitas pessoas para uma habitação de espera, como 60 pessoas, e entram 15, 20 à vez. Eu entrei a um quarto grande, e quem estava lá? Esse mesmo homem que matou. Foi, por casualidade, o caso de o matador de Parkland, da minha comunidade. Então, eu falei rápido, meu filho estava lá e me desqualificaram. Então, depois passou todo o caso, foi muito duro para todos viver, morar por essa experiência. E toda a prensa dos Estados Unidos tinha todos os vídeos de que passou quando ele entrou, quando ele falou com um menino quando estava preparando a pistola, depois quando ele estava saindo, correndo de lá. Tudo isso a gente viu no caso e ao final foi um caso que tomou a atenção de todo o país, mas para mim foi casual que a primeira vez que eles me chamam para fazer jurado foi para este caso. Mas óbvio, me perdonaram porque meu filho estava lá. Claro. E você falou que a partir do momento que aconteceu o caso, a lei nos Estados Unidos também sobre pena de morte mudou. A lei da Flórida
Da Flórida. estado. Cada estado nos Estados Unidos tem um requisito, uma lei deles. Então, na Flórida, que é um estado que tem pena de morte, muitos não têm. Por exemplo, Nova York não tem, Califórnia não tem, muitos não tem, a maioria não tem. Flórida sim. Mas muitas pessoas estavam pensando, achavam, mira, se há um caso quando isso tem pertinência, 17 pessoas, 15 meninos mais 17 heridos, esse tipo de caso. Então, depois, como foi 11-1, e ele agora tem cadena perpétua, estão cambiando a lei que é maioria, 7-5, para a pena de morte na Flórida. E foi por esse caso que estão considerando este câmbio. Tá. Jason, tem alguma mensagem que você pode falar do que a escola fez em relação a investimento depois em tecnologia, segurança, ou até outras escolas, porque eu sei que a partir disso muitas escolas começaram a se preparar em relação a equipamentos de segurança, aos treinamentos, como você falou, de 3 em 3 meses, mas o que aconteceu nos Estados Unidos em relação a realmente olhar a necessidade de segurança para escolas, olhar equipamentos de segurança, olhar a tecnologia para falar, precisamos disso? Nesse caso particular, a comunidade queria investir em um sistema de segurança mais avançado. Por exemplo, o sistema de videovigilância tem um delay de 20 minutos. Não tinham eles acesso direto. Dentro são, fora 20 minutos de delay. Então, esse se arreglou um momento, com melhor sistema de comunicação, melhor conexão assim, à polícia. Mas a gente, nos Estados Unidos, não pode donar assim, a escola. É um school board. É uma comunidade grande, Broward County, é um county que tem, então eles têm que fazer câmbios. Empeçaram com câmbios, por exemplo, detectores de metal em todos. Empeçaram a fazer pontos de acesso e ingresso, melhor manejo de visitantes. Isso foi muito importante também. Mas o principal foi a parte de treinamento. As autoridades de polícia, também as mestres de escola e estudantes também. Em termos de tecnologia, há bastante inversão. Alguns han sido difíceis. Por exemplo, há novos sistemas de detecção da arma. Mas é uma coisa que não é uma ciência perfeita. Às vezes, então, entra com um telefone mais grande, um laptop, um notebook e sona alarma. Então, esse problema de falsas alarmas ha sido grande, mas estão passando por todo esse processo de melhoramento. Câmeras de segurança, muitos mais, também níveis de acesso, níveis de segurança. Por exemplo, o perímetro. Depois, quando passa do perímetro dentro, há outro sistema, câmeras térmicas, para ver mais longe o perímetro. Mas todos esses sistemas pode ser uma ferramenta não para monitorear, para ter acesso, para ter vídeo. Mas tinha câmera aquele dia. O menino chegou no Uber e saiu. E tinha o uniforme, algo da escola. Então, às vezes, os sistemas não podem superar tudo. Mas sim em controle de acesso, também em fechaduras inteligentes, também. Agora... No caso, por exemplo, como ele já tinha sido expulso, um sistema de controle de acesso teria barrado. Né? Exatamente. Ele isso o sistema de fogo. Abriu as portas para que as pessoas possam sair. Então, a escola, quando escutava isso, puseram código rojo, que é lockdown. Todas as portas dessas escolas estavam fechadas. Mas os meninos que estavam saindo, que escutaram, já tinham uma porta aberta. Então, ele pôde também sair lá. Ele não estava fechado dentro. Então, com todo acesso, muitas inversões. Entendi. Para ele fugir, ele acionou o alarme de incêndio e aí ele fugiu com os meninos. Exatamente. Todas as portas abrem.
com esse sistema. Então, os sistemas de segurança são importantes, muito importantes, mas também a conexão a essas autoridades, a educação, agora nos Estados Unidos, e especialmente na comunidade a gente, fala muito abertamente, e para um menino como meu filho, já é normal falar de um active shooter. Eles estão mais acostumados que pode passar. E eles estão fazendo práticas, ensaios, eles estão também entendendo um pouco melhor aonde tem que sair. Há sistemas para passar o sistema de incêndio, porque o sistema de incêndios, lei, tem que ter, se há um fogo, tem que abrir as portas, importante, mas essas coisas são aprendizagens que acho que, aunque a gente tenha bons sistemas, em um evento as pessoas têm que reaccionar, e a polícia, os mestres, todos estavam aí, e quando passou estavam congelados, porque está passando. Agora, tudo está falado, ensaio, acho que está melhor preparado e seguem investindo em tecnologia também, de fechaduras, de sistemas de inteligência artificial, de novos sistemas também, de controle de acesso conectado com o sistema e principalmente sistemas de visitantes. Cada estudante tem que ter seu controle de acesso e tem que ir apresentar cada vez. E quando sai um menino, tem que entregar esse credencial, porque esse menino foi também estudante antes de expulsar dessa escola. Então, muitos fatores, mas não é uma coisa mágica que pode fazer para proteger. Acho que é uma combinação de muitos fatores. Perfeito. Jason, muito obrigado por compartilhar essa história aqui com a gente. Eu queria que você desse uma mensagem final para os diretores de escolas aqui, de universidade que estão assistindo aqui a gente, os profissionais de segurança que vendem soluções para essas escolas também, que estão aqui no evento Escola Mais Segura. Acho que a mensagem é estamos fazendo realmente um trabalho muito importante para o futuro do país, futuro do Brasil. A gente tem que fazer tudo possível, fazer esses investimentos inteligentes para proteger os meninos. O trabalho da escola, dos diretores da escola é muito importante para enfrentar realmente as ameaças que são dentro e fora. Eu acho que a comunicação entre eles, entre o mercado de segurança, os fabricantes, também os integradores que estão nisso do dia a dia é super importante, mas também essa empatia para falar com os mesmos estudantes, falar com os mestres, para que eles também estejam neste processo de preparação, porque não é uma preparação perfeita, mas há que falar abertamente, como neste fórum que estão fazendo vocês, das realidades que estão, porque isso é a vida de nossos meninos que estão em jogo. E aí tem uma pergunta até pessoal, esses treinamentos que eles têm feito, né, de segurança para os estudantes, ele é baseado nos pilares Run, Hide, Fight? Assim é, eles têm que primeiro correr, sair de lá, esconder, esconder a algum lado, e se não, juntar para então tratar de pelear para a sua vida. Não, porque não é outra opção. Mas quando há uma pessoa com uma pistola, o mais importante é correr e esconder-se. Isso é o mais importante. E isso sim, han falado muito com os estudantes recém, e eles sabem que se não tem outra opção, tem que buscar algo e pelear, e tirar e fazer isso em conjunto, porque em um momento, só tem a você e os que estão ao redor de você. Isso sim é um conceito importante. Jason, muito obrigado pelas palavras e por compartilhar isso com a gente. Muito obrigado a vocês.